Agora, imagina o seguinte, essa noite, no trabalho assistencial que eu faço, diário, né, eu, na hora de sair do corpo, antes de sair do corpo, né, eu fiquei pintando um pouquinho, né, falei, todo dia eu pinto alguma coisa, todo dia eu toco alguma coisa, eu procuro ter continuidade naquilo que eu faço. Mas aí eu estava pintando, né? E eu iniciei o meu trabalho de pintura pesquisando mais cores e mais árvores, né? Eu estou fazendo uma coleção árvores e ela está sendo feita tanto em óleo como em pastel, né? E eu estou lá fazendo isso. O pastel porque é mais simples, né? Você compra um papel de boa qualidade próprio para pastel, e daí fica mais fácil você fazer tudo que você tem que fazer, né? E eu fiquei pintando, né? E eu fiz um túnel dentro da água, né? Estou pintando esse túnel dentro da água já faz um tempo. E estou pintando e imaginando, e colocando cores e tal. Aí quando eu cansei, eu falei, não, agora eu vou descansar e vou ter que fazer meu trabalho espiritual. Como eu ia fazer isso antes, né? Antes do trabalho espiritual, eu já ia fazer o que eu faço sempre, né? Faço projeção astral, faço minhas pesquisas, né? Muitas vezes eu volto para o corpo, aí depois saio de novo para fazer a assistência espiritual, que ela começa exatamente às 2h. E se vocês me perguntarem, então você só faz nesse horário? Não é isso que acontece não, mas depois eu vou explicar no outro momento, né? Bom, quando eu fui sair do corpo, uma coisa que nunca acontece comigo, é todo aquele processo antigo, né, de você ver um túnel, ouvir estalos, sons intracranianos, toda essa história. Isso não acontece comigo, eu saio direto, já enxergando tudo, né? Mas quando eu saí, eu estava exatamente num local onde tinha esse túnel dentro da água, né? E de uma beleza indescritível. E eu fiquei olhando aquilo, eu flutuando, né? Era como se a minha cabeça, ou a minha paracabeça, estivesse a poucos centímetros acima da água. Então eu conseguia ver o túnel muito paralelo com a água toda, né? Aquele negócio muito, muito impressionante. E eu falei, nossa, isso é uma coisa fantástica, né? Porque a visão que a gente tem fora do corpo, ela vem com toda uma liberdade, com todo um espaço de universo simbólico muito superior ao que a gente tem no corpo físico. E eu fiquei observando aquilo, flutuando, né? E conforme eu estava flutuando, eu percebi que o meu veículo astral, né, que deveria estar imerso dentro da água, ele não estava imerso dentro da água, porque eu estava como uma energia apenas, né, e a minha observação com os para-olhos eram de uma forma bem diferente, né? Eu não tinha determinado para mim essa coisa humanoide nem nada. Então eu estava olhando como se eu fosse uma bola energética, né? E com a qualidade de imagem absolutamente nítida e com a percepção também de consciências da água. Eu falei, nossa, isso é muito bacana, porque seria uma coisa que se eu pudesse reproduzir pintando, seria um sucesso total, né? Mas eu fiquei olhando e tentando absorver o máximo possível aquilo que eu estava vendo, né? Fiquei compenetrado na história toda. E aí tá tudo bem, né? Aí eu tive uma sensação de resfriamento, essa sensação não veio do corpo físico, porque pode acontecer de você ter a percepção do corpo físico, mas era como se eu estivesse, a sensação era de estar sendo tragado para dentro de um funil, era mais ou menos isso, como se você estivesse diminuindo, porque você estava entrando dentro de um funil. E eu fiquei olhando aquilo, né? E a primeira coisa que me ocorreu é que eu devo estar voltando já para o corpo, né? Por algum motivo.
alguma coisa que acontece no ambiente, alguma pessoa que te chama, qualquer coisa assim, né, poderia estar acontecendo, ou mesmo eu estar sendo chamado para uma assistência, né, uma assistência mais terrena, mais crostal. Mas aí eu senti essa sensação e de repente parece que estourou alguma coisa, como se fosse uma bexiga, e o meu tamanho ficou muito maior com a percepção desse túnel, né, com mais cores. E eu só fiquei percebendo tudo isso, né, agora estou relatando, e comecei a retornar para a minha base física muito lentamente, né. E aí sim aconteceu aquilo que eu disse que não acontece há muito tempo, que é você ver o túnel, né? Quando eu estava voltando, eu comecei a ver que eu vinha por dentro de um túnel, até que eu vi aquela coisa, né? Aquela coisa que é como se fosse uma coisa redonda, né? Que é o início do túnel, e fui voltando, voltei para o corpo. Cheguei no corpo, falei, nossa, a imagem que eu trazia era muito forte, era uma imagem de uma coisa que eu tinha visto antes de dormir, né? Só que um pouco mais, um pouco não, algumas vezes mais bonita, mais definida, com cores absolutamente astrais, né? E isso para mim foi o presente, né? Depois eu fui fazer minha assistência espiritual, mas eu estava tão reabastecido por conta disso que foi muito bom para mim, né? Esse momento foi muito bom. Então é isso.